As invasões alienígenas são um dos pilares da ficção científica, por décadas sendo usadas como alegorias para os muitos medos da sociedade, desde as invasões belicistas expressadas em A Guerra dos Mundos e das ansiedades sociais geradas pela Guerra Fria na forma dos invasores de corpos, até o medo das doenças silenciosas e da paranoia em Um Enigma de Outro Mundo. Mas existe uma outra invasão que pode até ter sido esquecida por muitos, mas que foi um fenômeno nos anos 80, além de ser uma das mais assustadoras visões de uma invasão alienígena na ficção científica. Uma história que ficou conhecida como V. Lançada em 2 minisséries e uma série, V, também conhecida como V, A Batalha Final ou Os Extraterrestres no Planeta Terra, veio na onda de Star Wars e foi um evento para a televisão dos Estados Unidos, responsável por atrair um grande público e se firmar como um ícone da cultura pop por algumas décadas. É uma série com todo o charme dos anos 80, até que bem humorada em muitos pontos e incluindo ótimos efeitos especiais, uma verdadeira viagem nostálgica. Mas por baixo de todo esse charme e até mesmo essa cafonice inicial, essa é uma série que lida com um tema muito sério e até mesmo aterrorizante. Muito mais do que uma aventura sobre uma batalha entre planetas, V lida com temas muito sérios e de uma forma bem madura. Mas o seu ponto mais importante é servir como um grande alerta sobre os riscos da ascensão do autoritarismo e do fascismo, fazendo um paralelo direto com episódios reais em que vimos isso acontecer. Mas o mais assustador, e definitivamente o mais marcante, é que V nos tira da zona de conforto de acreditarmos que isso nunca aconteceria aqui. E o vídeo de hoje é dedicado aos nossos apoiadores, aos nossos tripulantes do clube de membros que nos ajudam a trazer entretenimento de todas as galáxias. E o tema desse vídeo foi escolhido em uma votação entre eles. Se você também quer ajudar a escolher temas no futuro, você pode fazer parte do nosso clube de membros e se tornar parte da nossa tripulação viajando pelos muitos universos da ficção científica. V é a criação de Kenneth Johnson e nasceu como uma adaptação do livro de 1935 It Can't Happen Here, ou Isso Não Aconteceria Aqui, em tradução livre, escrito por Sinclair Lewis, um romance especulativo que mostra um regime fascista se erguendo nos Estados Unidos, tal como aconteceu na Itália e na Alemanha. É uma forma de estudar não só como esses regimes ganharam força em seus países, como também lembrar que isso pode se repetir em qualquer lugar e a qualquer momento. Johnson escreveu seu roteiro baseado no livro e se passando em tempos modernos, no caso 1982, e a Warner até tinha aceitado produzir uma minissérie, mas não com o roteiro original, com os executivos da NBC e da Warner preocupados com a parte política e acreditando que o roteiro era inteligente demais para o americano comum. A ideia então foi combinar o roteiro com algo que era bem popular na época. Com isso a narrativa ganhou não apenas um tom espacial, mas também lasers, naves e muitas referências à obra de George Lucas. Algumas vezes chegando até um pouco perto demais da sua inspiração. Mas mesmo sendo um pouco diluída para ser mais fácil de digerir, a narrativa de V não deixou de ser inteligente, mas principalmente não deixou de ser relevante e muito importante, sendo uma mensagem fundamental até os dias de hoje. Com tudo isso e após uma grande campanha de marketing, V estreou em 1983 em 2 partes, uma minissérie que conseguiu atrair bastante a atenção do público, contando a sua história sobre uma invasão alienígena que o público comum não estava acostumado na época. A história começa com a vida dos protagonistas sendo paradas pela chegada de 50 naves ao redor do planeta, pairando sobre 50 das principais cidades do mundo. How can it just hang there? Primeiro em silêncio e depois emitindo uma vibração que depois se torna uma mensagem a todos os terráqueos. Citizens of the planet Earth, we bring you greetings and we come in peace. Após marcar um local de encontro com o líder das Nações Unidas, é mostrado o primeiro contato com os nossos visitantes misteriosos, que surpreendentemente não são tão assim diferentes de nós. Tirando a distorção na voz e a necessidade de usar óculos por causa da luminosidade da Terra, eles são praticamente humanos. Oh, Mom, he's no E.T. He doesn't even look like Mr. Spock. E o melhor, eles ainda surgiram com soluções milagrosas para os muitos problemas da humanidade, simplesmente em troca da nossa ajuda para produzir químicos que eles precisavam para salvar a sua própria espécie da extinção. And we'll reward your generosity, as I have said, by educating your industrial and scientific complex to the limits of our knowledge, helping to solve your own environmental, agricultural and health dilemmas. Sem contar que eles têm um ótimo gosto para roupas. I think they
look real snappy in those uniforms. Aos poucos, os visitantes se tornam celebridades, heróis, e começam a fazer parte do dia a dia das cidades ao redor do mundo, ganhando participação no governo, nas autoridades da lei e até entre os militares, ajudados por muitos colaboradores terráqueos que acreditam em suas promessas e principalmente pelos que têm a ganhar com os visitantes. If they need refineries, you really ought to talk to Richland right away and put a bid in for your plant. Yeah, I guess it could be quite Prestigious. Mas aos poucos a situação começa a provar que era boa demais para ser verdade, com alguns humanos descobrindo a verdadeira natureza dos visitantes. Eles não são parecidos com humanos, são criaturas reptilianas carnívoras que estão aqui na Terra por objetivos muito mais insidiosos do que eles afirmam. Primeiro para sugar toda a água do planeta e depois... In addition to the water, there's another basic shortage on our planet. Food. Com isso, o repórter Mike Donovan até tenta revelar a verdade, mas como fazer isso quando os visitantes controlam a mídia, a polícia, o exército e grande parte da população? Diferente de outras invasões como Guerra dos Mundos ou Half-Life e a sua Guerra de 7 Horas, em que somos dominados pela força, Vênus mostra uma visão realista de como algo assim teria acontecido, ou melhor, como algo assim já aconteceu na nossa sociedade. Combinando elementos do livro que a inspirou, com o famoso episódio Para Servir o Homem de Além da Imaginação, mostra como esses inimigos não chegam fazendo ameaças, mas sim promessas de melhorar tudo e corrigir os erros do passado. Buscando referências no estilo e nas propagandas da Alemanha nazista, a série mostra a importância da estética nesse tipo de dominação. As pessoas ficam encantadas com seus uniformes, com seus veículos militares, além, é claro, da sua tecnologia avançada, dando a impressão de que esses visitantes são uma organização perfeita e poderosa. Outra parte importante da dominação inicial dos alienígenas é escolher um porta-voz, alguém que o público não só confia, mas também gosta e admira. Mas como é de se imaginar, não é todo mundo que confia nos alienígenas logo de cara, com alguns cientistas tentando descobrir mais sobre essa espécie que chegou aqui na Terra e o que eles realmente são. Mas isso é algo que atrapalharia o plano dos visitantes para dominar a Terra. Quando alguns cientistas decidem tentar entender mais sobre os nossos visitantes, eles começam a desaparecer um por um. E é aí que entra outra parte incrivelmente assustadora de ver, como movimentos autoritários como o dos visitantes cria inimigos fictícios e nos convence a odiar os semelhantes pelo bem dos dominadores. Another scientist? Nobody's trying to help one of them run the roadblock, so he gets to share their treatment. Hey, easy with him, Bobby's wounded. It's his fault. Wants to break the law, he's got to take the consequences. Os aliens não só desaparecem com alguns cientistas, mas também espalham notícias falsas. Primeiro, de que eles estavam conspirando contra os visitantes para roubar suas tecnologias. Their plans, quite simply, are to seize control of several motherships belonging to the visitors. E depois acusando os cientistas de conspirar contra a própria humanidade. I do have evidence that new and revolutionary cancer treatments do exist and have existed for some time, along with many other breakthroughs, which apparently our scientific friends kept quiet about and haven't shared with us. A partir desse momento, os cientistas que ameaçam a conquista dos visitantes passam a ser perseguidos, mas não só pelos alienígenas. Aos poucos, eles são hostilizados pelos próprios humanos. Não demora para que essa perseguição se torne uma segregação completa, não só dos cientistas, mas de qualquer um que critique os visitantes. What happened? I got in a fight. A bunch of jerkos beat up on me because my project won the science fair. What? Tudo isso porque foi criada uma grande conspiração fictícia, um inimigo invisível que na verdade nem existe, o que justifica a falta de humanidade, com os humanos deixando de se ver como semelhantes e enxergando apenas o que os visitantes querem, um inimigo a ser odiado e destruído. Com isso, os conquistadores controlam qualquer narrativa, usando um bode expiatório como desculpa para todos os problemas, como por exemplo, a crescente inflação após a chegada dos visitantes. Hey, you got any idea how much fresh fruit's going for these days? And beef?
que passa a ser um problema que existe porque afinal os cientistas estão causando isso, enquanto eles se mantêm no poder com suas promessas falsas de segurança e estabilidade que nunca são cumpridas. E então a população acaba acreditando na narrativa de uma grande conspiração de pessoas que impedem os visitantes de cumprir as suas promessas, quando na verdade estamos apenas entrando na boca do lobo, nesse caso, do lagarto, e de forma bem literal. Não existe nenhum segredo que a perseguição dos cientistas em V é uma alusão direta aos grupos que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Isso dá uma camada interessante para essa série, porque a teoria de que reptilianos controlam a sociedade tem alguns tons antissemitas. Então é muito interessante ver como a minissérie pega esse conceito e o inverte, associando a vilania dessa conspiração aos verdadeiros agressores. A minissérie também lida com assuntos que ora passam despercebidos em obras com o mesmo tipo de crítica, como por exemplo, sobre como jovens frustrados, muitas vezes solitários, são facilmente radicalizados por diferentes ideais, tal como acontece com Danny ao ingressar para a juventude amiga dos visitantes, um paralelo direto com a juventude hitlerista. Daniel has been this way for years. No good in school. He has hardly any friends. Um método de radicalização e alienação através de promessas de poder e sucesso. I want her. Just like I wanted this champagne. And I will get her, won't I? Fazendo com que alguém frustrado passe a adorar a ideia de subjugar e oprimir os outros. I don't think he likes me. Neil. Neil. Get down there! Do as you're told! Por fim, a franquia também explora os riscos não só dos invasores e dos colaboradores, mas também da apatia das pessoas. Nothing's going to happen, not to you or your family. They're not doctors or biologists or even scientists. You're not involved. Anyway, it's going to pass. Do pensamento positivo de que tudo vai passar e de que nada de pior vai acontecer. It'll pass. You heard what he said. E com todos esses elementos, aos poucos o autoritarismo dos visitantes domina a sociedade. Primeiro de forma discreta, com a sua presença despercebida ao fundo, e aos poucos se tornando cada vez mais comum, até o ponto em que eles estão em todo lugar, com suas naves pairando imponentes sobre as cidades, suas bandeiras proeminentes em todo lugar, seus inimigos caçados pelos seus próprios semelhantes, sob a desculpa que é tudo para manter a ordem social. You said it could never happen here. But we woke up one morning and we were in a fascist state. Those of us who respect law and order are free. It's criminals like you who cry fascist. Famílias divididas e com medo de seus próprios filhos por causa da radicalização. E a humanidade sob um governo que foi erguido em mentiras e que trará um fim trágico para o planeta e para toda a nossa espécie. V é um estudo excelente e muito didático sobre como governos autoritários chegaram no poder e podem chegar novamente. Mas a trama não explora somente esse lado. A minissérie também é, talvez até mais importante, uma história sobre como nascem as resistências. Enquanto os visitantes dominam o planeta aos poucos, um movimento de resistência começa a surgir entre os humanos e até mesmo alguns alienígenas. A trama nos mostra que movimentos desse tipo nascem primeiro da compaixão, muitas vezes daqueles que já passaram por momentos similares, como Abraham, que novamente se viu em uma situação similar à qual viveu na Alemanha, e que estava disposto a não deixar que as pessoas cometessem o mesmo erro. Perhaps if somebody had given us a place to hide. Don't you see, Stanley? They have to stay. Or else we haven't learned a thing. E aqueles que eram perseguidos começam a se unir em pequenos grupos de resistência, com a resistência protagonista do filme liderada por Julie, uma cientista que viu seus amigos desaparecendo aos poucos. Com isso a resistência cresce, contando com cada vez mais cientistas, com aqueles que discordaram dos visitantes, descobriram a verdade ou tiveram grandes perdas por causa dos invasores. E não demora para a revolta eventualmente ganhar um símbolo contra os seus inimigos. Understand? For victory. O grande problema para a resistência é que os visitantes não são só imunes a todas as doenças do planeta Terra, como as suas armaduras também não são perfuradas por tiros comuns.
fazendo com que enfrentar esses répteis seja algo bem complicado. Com isso, a resistência humana precisa usar táticas de guerrilha para tentar atrasar os visitantes o máximo possível, até que os cientistas, com equipamentos médicos e laboratoriais roubados, possam encontrar o tendão de Aquiles desses visitantes. E da mesma forma que a apatia e os colaboradores acabaram deixando com que os visitantes chegassem ao poder, a colaboração e a empatia daqueles que não concordam com o autoritarismo também fortalecem a resistência. Apesar de adotar muitas vezes o tom heróico das óperas espaciais em sua narrativa, V não deixa de mostrar que essas guerras não são cheias de glamour, como as guerras nas estrelas da cultura pop, que a violência e sofrimento são algo intrínseco à guerra. E além dos humanos, vemos também que um movimento de resistência começou entre os próprios aliens, que não concordam com o seu líder supremo, percebendo, tarde demais, que elegeram um líder que também prometia soluções e entregou apenas violência e morte. How'd someone like that get to be your leader anyway? Charisma. Circumstances, promises, and not enough of us spoke out to question him until it was too late. It happens on your planet, doesn't it? A Quinta Coluna, como ficam conhecidos os traidores dos visitantes, trabalham com a resistência, principalmente com Donovan, para ajudar a minar as operações dos extraterrestres, mostrando principalmente que nunca é tarde para fazer o que é certo, mesmo que um dia você se encontre do lado errado. Entre os membros da Quinta Coluna, temos Martin, o líder dessa rebelião interna, e Willie, um visitante atrapalhado e simpático que acaba ajudando os humanos. E essa seria a última vez em que alguém conseguiria imaginar o Robert Englund, o próprio Fred Krueger, como alguém adorável e atrapalhado. Por causa de uma grande campanha de marketing, incluindo cartazes espalhados ao redor do mundo, a primeira parte da minissérie atraiu um grande público que acabou ficando ainda mais ansioso pela segunda parte. Com isso, o segundo episódio da primeira minissérie foi o segundo programa mais assistido da semana. 40% da audiência televisiva no momento estava ligada em V. A minissérie é considerada por muitos como um grande evento televisivo e até mesmo citada como o Star Wars da televisão. Enquanto ela lida com temas seríssimos, V não deixa de ser didática, fácil de ser entendida e aproveita do seu tempo e até dos clichês do gênero para criar uma experiência que acaba ficando muito mais tempo com o público, justamente por causa dessa estética sci-fi e a sinceridade em toda a sua atmosfera que beira o brega. Esses elementos sem dúvidas transformaram a minissérie em um ícone cult, capaz de ter marcado uma geração até mais do que o livro que a inspirou, ou até mesmo mais do que as histórias sérias que lidam com o mesmo assunto. Da mesma forma, a seriedade que ela lida com algo assim e o quanto ela consegue ensinar sobre esses movimentos torna a V uma obra antifascista mais poderosa do que Star Wars ou outras narrativas que tendem a simplificar um assunto. V é uma série incrível, marcante e que entre todos os seus temas tem um ensinamento que eu acho que é o que mais merece ser lembrado sobre ela. We must fight this darkness that is threatening to engulf us. Each of us must be a ray of hope and do our part. And join with the others till we become a blinding light. Triumphant over darkness. Com o grande sucesso da primeira minissérie, a Warner não só queria continuar a história em A Batalha Final, mas também desenvolver uma série de 20 episódios. Mas como sempre, a ganância executiva criou um pequeno problema. Os produtores não só queriam mais poder criativo em relação à franquia, como também queriam produzir a série com metade do tempo e metade do orçamento. Com a ganância da Warner falando alto, Kenneth Johnson decidiu abandonar a posição criativa que tinha tanto na minissérie quanto na futura série, o que foi um dos primeiros sinais de problema para a franquia como um todo. A Batalha Final foi lançada em 1984. Enquanto ela manteve muitos dos temas iniciais, ela acaba sofrendo um pouco com a falta da visão e até mesmo o cuidado que o criador original tinha. A trama traz alguns romances e clichês que parecem até um pouco fora da atmosfera inicial da minissérie, mas ela também nos mostra, finalmente, como essa batalha acaba. E como estamos na batalha final, é aqui que vemos soluções para o conflito, como a descoberta de que a munição coberta com Teflon perfura a blindagem dos alienígenas. Além disso, entre a primeira e a segunda minissérie, a personagem Robin acaba engravidando de um dos alienígenas por quem ela se apaixonou ao ser manipulada. É uma história tensa e que é lidada com grande maturidade pelo roteiro, e que também culmina em uma cena que para os tempos de hoje pode ser um pouco engraçada, mas na época deixou muita gente arrepiada.
Robin acaba tendo 2 filhos, um com aparência humana e o outro um réptil. A menina, chamada Elizabeth, sobrevive, enquanto seu irmão reptiliano acaba morrendo dias após o parto. Mas ao estudar as bactérias naturais de seu corpo, os cientistas da Resistência descobrem uma bactéria também híbrida, que acaba se provando letal para os aliens e capaz de ser manufaturada em larga escala, enquanto é inofensiva para os seres humanos. Após enganarem os visitantes ao fingir que roubariam jatos para liberar a bactéria, a Resistência usa milhares de balões para atacar os visitantes, enquanto os outros grupos de ataque ao redor do mundo atacam pontos estratégicos dos visitantes. Por fim, Donovan, Martin e outros membros da sua equipe precisam enfrentar Diana, uma das líderes dos visitantes, e impedir que ela consiga usar a última nave-mãe como uma bomba nuclear que vai transformar a Terra em poeira cósmica. E é aí que sentimos a falta do cuidado com a história que a primeira minissérie tinha, já que esse problema é resolvido com um baita deus ex machina que nem mesmo a minissérie soube explicar. No way. Mas mesmo com seus tropeços, a batalha final não deixa de ser satisfatória. Ela também traz alguns conceitos muito interessantes, como mostrar que por baixo da fachada organizada e eficiente, os visitantes também caíram por causa da própria briga interna entre seus líderes e representantes, igualmente sedentos por poder como o líder supremo. Não deixa de ser um governo corrupto e cheio de traidores. Além disso, ela também tem uma música principal que é, por falta de definição melhor, fascinante. Apesar da história da invasão ter sido concluída, V continuou em uma série de 19 episódios com 50 minutos cada. E é aí que vale lembrar que ela teve metade do tempo e metade do orçamento da produção original. Sendo assim, ela sofre não só pelo fato de estender uma história já concluída, o que faz ela perder muitos dos pontos interessantes da minissérie, como também a falta de orçamento é muito nítida, com os efeitos que perderam bastante qualidade, principalmente a maquiagem incrível das versões anteriores e os alienígenas como um todo. Apesar de ter o elenco original e algumas tentativas de revitalizar a trama, a série não foi bem o suficiente e todos os outros planos envolvendo V, incluindo o famoso Merchan, foram cancelados. Para piorar, ela foi cancelada antes do último episódio ser finalizado, e o episódio 19 acaba em um baita gancho, sem nunca nem vermos o líder supremo, que a esse ponto dessa história tinha aprendido a gostar dos humanos. No way. O criador da franquia odeia essa versão, mesmo sem nunca ter assistido mais do que um episódio. Sobre a série, ele disse que até hoje eu assisti apenas 30 segundos da série, e eu vi eles fazerem todas as escolhas erradas nesses 30 segundos. A versão em série talvez tenha sido a responsável por fazer o impacto original da história acabar se dissipando com o tempo, talvez até sendo a peça principal ao tentar entender por que V não tem um status de reconhecimento como outras semelhantes de sua época. Johnson tentou voltar várias vezes para a franquia, principalmente em 2001, quando ele escreveu o roteiro de uma minissérie que iria ignorar tanto a batalha final quanto a série semanal. A Resistência ainda estaria enfrentando os visitantes sem muita esperança de vencer o combate. No entanto, o pedido de socorro que a Julie enviou para o espaço lá na primeira minissérie tentando contactar outra raça alienígena acaba sendo interceptada por uma raça conhecida como Zedits, alienígenas muito mais poderosos e tecnológicos do que os visitantes, que chegariam aqui na Terra e expulsariam os reptilianos. No entanto, a história exploraria que nem sempre o inimigo do seu inimigo é seu amigo, e a partir daí a Terra não estaria livre, mas sim sob o comando de uma raça ainda mais poderosa, o que daria mais trabalho para a Resistência. Toda essa história tem um conceito muito interessante e é igualmente provocante a minissérie original. No entanto, por volta de 2001, a franquia já não tinha mais tanto nome, já não tinha mais tanta força, e ninguém topou a produção. Com isso, Kenneth Johnson só conseguiu publicar o seu roteiro na forma de um livro. V também chegou a ganhar quadrinhos pela DC e uma adaptação das minisséries em um mangá feito pelo criador de Devilman e Mazinger Z, Go Nagai. Aqui no Brasil a série também encontrou um grande público, passando até mesmo no horário nobre. Primeiro na Globo em 84, que exibiu as minisséries com o nome V, A Batalha Final, e 2 anos depois no SBT, que exibiu as minisséries com o nome Os Extraterrestres na Batalha Final. O SBT também exibiu a série de 19 episódios com o nome Os Extraterrestres no Planeta Terra, o que com certeza ajudou a confundir muita gente, mas ainda assim ela acabou marcando muitos por aqui.
mais de 20 anos após o final e com a franquia praticamente esquecida, tivemos um reboot em 2009, uma nova história, novas tramas e com personagens completamente novos, apenas a ideia inicial se mantendo, tentando atualizar os temas da série. Enquanto eu entendo porque muitos gostam mais dessa versão, eu acho que ver Os Visitantes, como ficou conhecido aqui, não tem o mesmo charme da sua antecessora, trocando a estética, que apesar de exagerada, dava muita personalidade à original, por algo mais cinzento, básico e realista, além dela acabar emprestando coisa demais de Eles Vivem, de John Carpenter, falando muito mais sobre teorias da conspiração e agendas secretas do que o propósito inicial da franquia, além dos efeitos especiais que dataram ela bastante. No mais, é uma série com um suspense mais lento e que até desenvolve de forma realista como seria um primeiro encontro assim. Há alguns momentos para os fãs antigos, mas no fim das contas as duas temporadas não entregaram o mesmo impacto das minisséries originais e acabaram mudando muito o foco para uma conversa mais filosófica sobre emoções e a alma de todo ser humano. Novamente, eu entendo porque é a versão favorita de muitos, mas para mim não tem o mesmo peso que a franquia outrora teve. Por fim, V é um marco na cultura pop, lembrado por muitos, mas que ainda merece ser conhecido por muitos mais. É uma história provocante, assustadora e ainda relevante, ao mesmo tempo charmosa, divertida e inesquecível. O que, se você me perguntar, é o que toda grande obra da ficção científica precisa ser. Essa é uma história para nos lembrar do passado e nos preparar para o futuro, nos ensinar a como observar os elementos da ascensão do autoritarismo e não seguir nossos líderes cegamente, mas acima de tudo, lembrar que é importante lutar, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que não há mais esperança. É uma história que nos lembra que precisamos provar para o futuro que aprendemos alguma coisa. Espero que você tenha gostado de conhecer mais essa franquia da ficção científica, que nem sempre é lembrada por muitos, e continue aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo e por outras galáxias.